Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Ó Senhor Jesus, como igreja de Deus, ó, como a noiva de Cristo, como exército de Deus, ó Senhor Jesus, como corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, encabeça essa reunião. Ó Senhor, através do teu Espírito Santo, fala através da irmã Mara, abre a palavra, usa os lábios da irmã, o coração, a mente. Ó Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, nossos ouvidos espirituais sejam abertos para receber a palavra que o Senhor confiou à tua filha. Ó Senhor Jesus, e nós como exército possamos ficar atentas ao teu falar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos arregimentar em ti. Ó, na rocha, nossos pés estejam firmados. Ó Senhor Jesus, e nossos olhos estejam atentos a todo o teu falar. Ó Senhor Jesus, sê conosco essa noite, Pai. Ó, venha para bem pertinho de nós e sustenta as tuas filhas, alimenta o teu povo. Guarda nossas mentes, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha falar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que o Senhor supra a necessidade de cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, e também a sua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Boa noite, irmãs queridas. Hoje eu escolhi o título Crer, apenas crer. Nós estávamos fazendo o estudo bíblico e lemos 1 Reis. Eu fiquei simplesmente apaixonada pela história. Eu já tinha lido outras vezes, mas dessa vez que eu li com o estudo bíblico, foi completamente diferente. Na hora que eu estava lendo, eu falei, meu Senhor, quando a Simone me chamar para compartilhar, eu quero falar sobre esse tema, sobre essa passagem da Bíblia, porque eu ganhei muito. E, assim, eu quero também que as irmãs também ganhem com essa palavra que vai ser falada. Deus, ele realiza o extraordinário. A minha cunhada Silvana, ela fala muito isso, né? Que Deus realiza o extraordinário. Ele realiza o extraordinário, ele realiza o sobrenatural e ele realiza os milagres. Nós vemos na palavra bíblica que, às vezes, algumas passagens é difícil para a gente acreditar. Assim, é difícil para a pessoa acreditar, né? Porque, às vezes, são coisas tão grandiosas, né? Que o homem não consegue acreditar que seja verdade, mas porque ele não crê. Mas, graças a Deus, que esse grupo aqui crê, né? Então, eu creio que o Senhor, ele vai se alegrar com cada um de nós que estamos aqui. E eu peço ao Senhor que ele esteja aqui junto conosco. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor possa me ajudar no falar, no que eu estudei, no que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, para que cada um de nós possa sair, que cada um de nós possamos aprender com a experiência de 1 Reis. Mas antes de eu chegar no ponto, eu falei que tem muitas coisas que estão escritas na Bíblia que parece impossível de se crer, né? Eu vou falar umas 3 ou 4 passagens bíblicas. Uma delas que eu tirei aqui é as pragas do Egito. Irmãs, os egípcios, eles moravam muito perto dos hebreus. Não era uma distância, não era porque os hebreus, eles trabalhavam para os egípcios. Então, não tinha, igual hoje, tem van, tem Uber, tem ônibus, não tinha isso. Então, não podia ser muito longe para que eles pudessem chegar para trabalhar. E quando Deus mandou as pragas só iam para os egípcios. Apesar dos hebreus estarem perto, as pragas iam para as casas dos egípcios.
Nós podemos achar essa passagem em Êxodo 7. Também quando o Mar Vermelho se abriu. Quando Deus mandou Moisés levar o povo para a Terra Prometida, ele tinha mais de 2 milhões de pessoas. Moisés chegou, veio com o povo todo, né? E chegou em frente ao Mar Vermelho e ficou, deve ter ficado com medo, né? E ele deve ter falado, Senhor, o que eu faço? E o Senhor mandou ele colocar o cajado dentro do Mar Vermelho. No Mar Vermelho. O mar se abriu e mais de 2 milhões de pessoas passaram a pé seco. Irmãs, aquela terra úmida, não estava úmida. Eles passaram a pé seco. E os egípcios vinham atrás. Quando passou o último hebreu, quando eles já estavam lá na frente, aí vieram os egípcios, entraram no mar. Quando todos... No mar, não. Entraram na terra, por onde os hebreus passaram. E quando todos estavam ali caminhando, né, para pegar os hebreus para trazer de volta, porque eles eram escravos, né, dos egípcios, o mar se fechou. E todos os homens acima de 20 anos morreram afogados, os homens e os cavalos. Nós achamos essa passagem em Êxodo 13, Isaías 2. Também a cura da mulher que estava com sangramento, com hemorragia. A mulher havia 12 anos e estava nessa situação. Mas ela creu. Ela apenas tocou na orla da roupa do Senhor Jesus. E o sangue foi estancado. E ela foi curada. Esta passagem está em Mateus 9, Marcos 5, e Lucas 8. Irmãs, e o que falar de Jonas? É uma história extraordinária. Deus fez o extraordinário na história de Jonas. Jonas desobedeceu o Senhor e o Senhor, ele fugiu da presença do Senhor, embarcou num navio, foi lá para o porão, deitou no porão, dormiu, estava lá no sono mais profundo, o mar maior revolto, o barco capota, não capota, vai para lá, vem para cá. E isso acontece quantas vezes na nossa casa, né, irmãs? O que está no pecado está tranquilo, está dormindo. Está tranquilo, está dormindo. E quem está acordado está desesperado, porque as ondas são muito grandes. As ondas são muito grandes. E aí acharam o Jonas, né, ali, o comandante, achou o Jonas e jogaram a sorte. Tinham mais de 200 homens no navio. Jogaram a sorte e caiu sobre Jonas. Aí ele perguntou, o que você fez? Eu desobedeci a Deus. Aí, o que a gente vai fazer? Me joga no mar. Jogou o Jonas no mar. Bom, no mar não tem só um peixe. Tem muitos peixes. De vários tamanhos. O que aconteceu? Veio um peixe, abriu a boca, Jonas entrou dentro da barriga do peixe. Eu fiz um desenho de um peixe aqui, não sei se dá para vocês... Bom, eu sou ótima em desenho, mas não sei se dá para vocês verem. Aqui está a boca do peixe, aqui está a barriga do peixe. A barriga do peixe não é oca, não é oca igual um copo. Lá tem intestino, tem coração, tem as vísceras, tem turrim, tem tudo que nós temos, os animais também têm, né? E o peixe também tem. E tem a espinha, aquela espinha dorsal do peixe. Irmãs, humanamente falando, é quase impossível de acreditar nisso, né? Mas nós cremos. Porque está escrito aqui, na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é a nossa segurança, é a nossa garantia. E se tivesse, e 3 dias depois, Jonas orou, né? 3 dias depois, o peixe devolveu Jonas inteirinho. Irmãs, o peixe não tem dente para abocanhar ele? E aí, ele saiu da barriga do peixe, se arrependeu lá, né? Mas aí já é outra coisa. O que eu quero falar é o seguinte: o que Deus faz? O tanto que nós temos que confiar no Senhor, irmãs. E se tivesse escrito na palavra que Jonas engoliu o peixe grande, eu ia acreditar. Eu ia acreditar, irmãs. Mas a história que eu quero trazer hoje, que é uma história que eu estou apaixonada, é a história de Elias e os corvos. Corvo é um pássaro. Elias e os corvos. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica para ficar bem na... Irmãs, se vocês quiserem acompanhar, 1 Reis 17, do 1 ao 6. 1 Reis 17, do 1 ao 6. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era um rei. Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então, Deus, ele estava cuidando de Elias. Acabe era o rei de Israel. Acabe foi um rei marcado por muita corrupção e apostasia. Acabe era mau aos olhos de Deus. E para piorar a situação de Acabe, ele casou com Jezabel. Jezabel, ela amava Baal, era o deus dela, e ela veio para Israel, levantou um altar a Baal, e isso o Senhor ficou muito revoltado. E aí o que o Senhor fez? Ele mandou uma seca de 3 anos sobre Israel. Certo. Deus mandou essa seca para onde Acabe estava, porque o rei Acabe, que adorava Baal, Baal era o deus da fertilidade, o deus da fertilidade e o deus das chuvas e das tempestades. E aí o povo começou a gritar, a invocar lá Baal, gritar para o Baal, e eles se retalhavam, porque era o costume da época eles se retalharem, e nada acontecia. Nada acontecia. E aí, Elias
invocou o Senhor. Ô, glória! Elias invocou o Senhor. E quando Elias invocou o Senhor, Deus enviou fogo de uma maneira milagrosa. O que eu quero falar, irmãs, é que a gente não importa o que nós estejamos passando. Deus, ele cuida, se nós confiarmos. Deus, o coração de Deus é muito grande. Ele é um Deus perdoador, um Deus justo. O que ele quer é que a gente o ame e que a gente confie nele. Quando eu falei que Deus ele realiza o extraordinário, deixa eu ler aqui para as irmãs o que eu achei. Eu procurei no dicionário, na verdade foi Xavier que procurou, né? O que eu falei que Deus realiza o extraordinário, o sobrenatural e o milagre. O extraordinário é o que foge do usual ou do previsto. Não é ordinário, é fora do comum. Não é regular, é fora do estabelecido. Isso é o extraordinário. O sobrenatural é o que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum. O sobrenatural é que não o sobrenatural ele não é conhecido se não houver fé. Se houver fé, a gente vai acreditar no sobrenatural. E o milagre significa ato ou acontecimento fora do comum. Ou seja, milagre é inexplicável pelas leis naturais. Não há muitas explicações racionais para o mundo espiritual. E Deus, ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Ele faz acontecer o impossível, o extraordinário. Nós temos que abrir a mente para isso, irmãs, porque qual é o seu deserto ou a seca da sua vida? Não se preocupe, enquanto a chuva não vem, Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, como Elias orou, e Deus multiplicou para a viúva de Serepta. E Deus faz muito mais hoje para cada um de nós. E também outra coisa que eu ganhei muito, irmãs, é que o profeta Elias, diante da calamidade, ele obedeceu a Deus. Deus falou que ia mandar um pássaro levar comida para ele, ele creu. Ele creu. E, às vezes, as coisas acontecem na nossa casa, não é uma coisa tão grande. A gente fica desesperado, ou porque pede um emprego, ou porque o filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. A gente fica desesperado. Irmãs, nós não podemos olhar para isso. Elias, ele subiu numa carruagem de fogo. Irmãs, não foi à toa, é porque ele confiava no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, irmãs. Independente do que nossos filhos estão fazendo, do que o marido está fazendo, do que a mãe está fazendo, do que o irmão está fazendo, do que a igreja está fazendo, nós temos que confiar no Senhor. Eu acho que o que o Senhor mais quer de cada um de nós é que nós confiemos, que nós possamos crer na palavra que Ele tem dado para cada um de nós. Eu trouxe essa palavra, eu gostaria muito que as irmãs meditassem nela, né? E também eu tive a ajuda do meu cunhado, que eu amo, Luiz, e da Giovana também, que eu amo. Muito obrigada, irmãs. Jesus é nosso Senhor. Amém. E ela é a primeira que está aqui na minha direção, Giovana. Amém. Ó Senhor Jesus, né? Crer, apenas crer, né? Eu lembro que quando a Mara compartilhou esse tema comigo, eu achei muito interessante, porque ela trouxe passagens da Bíblia que realmente o Senhor age no sobrenatural, ou seja, não é nada que a gente vê numa forma assim, corriqueira, ou seja, são situações atípicas, né?
E eu achei muito interessante, porque, na verdade, quando fala de fé, né, a gente ainda é muito limitado, né? Porque as circunstâncias, elas mostram isso, elas mostram o tamanho da nossa fé. Mas eu achei interessante que quando a Mara tocou nesse assunto do crer, apenas crer, é quando eu creio sem ver, sabe? Quando o Senhor fala, põe o pé aqui, eu ponho o pé ali. Quando o Senhor fala assim, eu fiz isso e eu creio que ele fez isso. Né? A gente estava conversando sobre Ezequiel, diante daquele vale de ossos secos, o Senhor falou, profetiza. E ele falou, Senhor, tu sabes. Ele fala assim, você acredita que esses ossos podem reviver? Ele fala, tu sabes. Ele não assume sozinho o poder, ou seja, ele delega a Deus o que é de Deus, é agir no sobrenatural. Então eu fico assim, eu fiquei muito impactada, né? Já desde o compartilhar, assim, que a gente teve um pouco de interação, como ela falou que eu ajudei, mas na verdade quem me ajudou foi ela, porque eu vejo que a gente está também com um projeto, né? Ampliar a visão, que eu creio que a gente vai ter outra oportunidade, né, Simone, de falar desse projeto 3D, se Deus quiser, porque a gente precisa ver além do que a gente vê no natural. E eu não vou nem falar muito, porque eu acho que a Mara já trouxe, né, exemplos gratificantes sobre essa questão do homem na barriga do peixe 3 dias, né? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, você fala assim, impossível, mas é isso mesmo que o nosso Deus é. Ele realiza o impossível. Então, eu creio, né, que o Senhor está nos chamando a crer sem ver. Inclusive, eu trouxe um versículo que está em 2 Coríntios 5:7, que fala assim, ó Senhor Jesus, né? Eu creio não pelo que eu vejo, né, mas pelo que eu creio, que eu acho que é muito interessante, que embasa isso que a Mara trouxe para a gente, ou seja, onde põe o pé o pai, pode pôr o pé o filho, porque na verdade é ele que determina tudo. Inclusive falar que o corvo pegou pão e carne para sustentar um homem, irmãs, a gente lê isso e fala assim, será que no nosso coração ainda dá uma pontadinha de dúvida do nosso Deus? A gente tem que ser fiel nos nossos sentimentos com o Senhor, e eu acho que a Mara trouxe isso muito interessante, porque a gente precisa lançar isso, né? E falar, Senhor, regenera minha fé em todas as coisas, amplia minha visão. Aqui em 2 Coríntios 5:7 fala, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, que Deus abençoe, Mara, essa palavra foi muito rica e eu creio que com todos os compartilhares vai enriquecer ainda mais. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Gel. Pati, Amém, irmãs. Irmã Mara, o Senhor te usou grandemente, minha irmã. O Senhor continua te abençoando dessa forma. Irmãs, assim, milagre, né? Nós somos um milagre, né? A cada dia, né? Ao acordar, nós somos um milagre. Mas, assim, coisas acontecem em nossa vida, né? Que você vê se realmente é o extraordinário. Irmãs, eu sou também um exemplo de milagre, irmã. Eu perdi um bebê, 8 meses de gestação. Já tinha 10 dias já em óbito em minha barriga. Eu não senti nada, não sangrei, não perdi água nem nada. Quando eu fui fazer a ultrassom, a médica ficou perplexa. Você tá desse jeito? Você não tá sentindo nada? Esse bebê tá morto. Irmãs, faltou chão. Faltou chão. Isso já tem 12 anos. Foi minha segunda filha. Então eu vi a mão do Senhor ali na minha vida. O Senhor me guardou no hospital. Tive hemorragia. Mas eu tinha uma paz no meu interior. Que eu queria assim, Senhor, o Senhor tá cuidando de mim. Eu perdi meu bebê, mas o Senhor preservou a minha vida. Então, assim, irmãs, assim, foi uma situação muito forte que eu passei, os irmãos de Salvador sabem. Então, assim, eu vejo, foi um milagre grande na minha vida que eu passei, que eu tive com o Senhor. Eu tive vários, né? Mas esse acho que foi um dos maiores comigo. E esse ano tive com um primo meu, como as irmãs sabem, né? No Covid, os médicos não davam nada, nada na vida dele. E o Senhor fez um milagre na vida dele. E eu quando orava, pedia ao Senhor, o Senhor me confirmava. No outro dia eu tinha resposta. Então, irmãos, a gente crê nesse Deus, como a irmã Giovana falou, né?
Nós não fomos ver para crer, nós temos que crer para ver. Porque o Senhor tudo que vem do Senhor é sobrenatural, é inexplicável, só o poder está na mão dele, tudo na mão dele, basta a gente confiar, crer e esperar, né? E o Senhor vai prover todas as coisas, qualquer situação que tivemos passando de deserto, de vale, mas o Senhor está conosco. Como ele fala na palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amadas. Eu vou pedir só para as irmãs se atentarem um pouquinho ao tempo, viu? Porque nós temos 31 irmãs. E aí, só vou pedir isso, só as irmãs. Amém. Minha sogra. Pode falar, minha sogra. Amém. Palavra de vida, né? Crê e apenas crê. Só crê. Graças ao Senhor, né? Que nós temos que crer, né? É como a irmã acabou de falar aí. Temos que crer. Crer para ver, né? Ó, Senhor Jesus. Aqui eu copiei aqui. Deus realiza o extraordinário. Deus tem poder. A irmã disse que Deus tem poder em multiplicar o azeite e fazer muito mais. Esse Deus que a gente serve, ele é extraordinário mesmo. Ele nos mostra as coisas que a gente necessita ver e faz coisas extraordinárias na vida de nós todas. Então, a gente nunca pode perder a fé nesse Deus, né? A gente tem que, cada dia mais, aumentar a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que a gente crê, esse Deus que a gente confia, esse Deus que a gente pede tanta coisa e vê ele realizando na vida da gente. Às vezes a gente pensa até que está demorando, mas é como diz aquele ditado, as coisas de Deus não é como a gente quer. Temos que crer, pedir e esperar com paciência. A irmã me fez eu voltar à paciência. Com paciência e fé, porque ele vai me mostrar mesmo. Olha os milagres que ele fez com Jonas e outros muitos mais. Foi tantas coisas que Deus fez, já mostrando a gente que o poder estava sobre ele. Então, a gente não tem que desfazer nele, a gente tem que cada dia mais crer. Crer e confiar que esse Deus é o Deus de todas as coisas, né? Senhor Jesus. Amém. Gostei muito dessa palavra. Que pena que eu não pude copiar muitas coisas, copiei poucas coisas, aí eu não gravo. Mas estava aqui observando a palavra das irmãs. Gostei muito, viu, Mara? Amém, Mara, pela palavra. Amém, amém. Consuelo. Amém. Ó Senhor Jesus, que palavra preciosa, Mara. A gente sempre vai precisar ouvir que precisamos crer. Sempre. É verdade. Até o Senhor voltar, essa palavra vai ser uma palavra assim de sustentação, de coluna para nós, né? Crer, ter fé, né? Senhor Jesus. Então, são as palavras que o Senhor quer que realmente, né, habite em nós e se torne também para nós, né, prática, né, no nosso viver diário. Senhor Jesus, por me tocar muito quando a irmã falou que não importa o que estivermos passando, não importa a situação que estivermos passando, o Senhor está presente. Porque quando o Senhor ali, né, interessante que o Senhor ali mandou aquele corvo ali e supriu de toda a necessidade que o homem precisa, né? Ele levava carne, né? E ele levava também a água. Meu Deus do céu, né? Então, suprir ali, né, o pão, tudo, toda a sua necessidade que precisa. Então, hoje, a gente sabe que sem dinheiro a gente não faz nada. A gente precisa do dinheiro para tudo, né? E, às vezes, quando a gente não tem o dinheiro para fazer certas coisas, a gente, às vezes, aparece, tem muitas necessidades, e, às vezes, a gente não tem o dinheiro para fazer, né? E aí, às vezes, tem uma coisa para pagar, isso e aquilo, a gente fica angustiado e tudo. Mas o Senhor é aquele que supre tudo. A gente só precisa crer que Ele vai trazer à existência aquilo que não existe.
né? Senhor Jesus. Então, essa noite ficou essa palavra de encorajamento. Não importa o que estivermos passando, não importa qual situação for, tudo é sombra da realidade, que é o próprio Senhor em nossas vidas, né? Senhor Jesus. Então, precisamos crer. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Elza. Ó Senhor Jesus, uma palavra assim muito forte, né, para gente, na questão do crer, né, como que a irmã fala, crer, apenas crer, né, em algumas situações, como a irmã mesmo falou, né, que você lê a Bíblia, são coisas assim extraordinárias, né, então nós temos que exercitar a fé para crer. Uma vez até um irmão comentou que se falasse que Jonas tinha engolido a baleia, ele acreditava. Isso é uma questão de fé, né? Você crê naquilo que está sendo falado. E a Bíblia, ela tem, assim, coisas, assim, muito, muito, muito forte, que às vezes a gente fala assim, Senhor Jesus, mas como a Bíblia explica a Bíblia, você encontra a resposta na Bíblia, né? E, então, essa questão de fé, eu vejo assim por mim, sabe? Que eu não sei se posso falar assim que a fé provoca um descanso, porque na minha experiência, entendeu? A minha fé foi assim moldada para me descansar no Senhor, porque a situação que eu vivo é muito delicada. Então, se eu não descansar, eu acabo passando por experiências negativas, entendeu? Que pode até desviar a minha fé. Mas como eu descanso e vejo o Senhor agindo, então a fé vem e eu recebo aquilo que o Senhor está dando, independente da circunstância, né? Porque a gente, às vezes, tem fé nas coisas que nos favorecem, né? Ah, tá vendo? Amém, deu certo, olha, não sei o quê, né? Mas a hora que alguma coisa não dá certo, a gente fala assim, será que eu tive fé o suficiente, né? Eu passei por uma experiência que a minha irmã Patrícia falou, eu perdi meu netinho, sabe, Patrícia, com 1 mês de vida, né? E na experiência que eu tive ali, foi muito forte, porque era o primeiro filho da minha filha, eles tinham fé que aquela criança vinha para trazer, assim, harmonia entre o casal, né? E, de repente, ela começou a passar mal, né, com glaucoma, e nasceu filho fora de hora, né, antes, né, e acabou tendo outros problemas, que eu não vou relatar aqui, porque senão fica muito comprido, e acabamos perdendo esse bebê. Daí, Satanás vinha na minha mente, tá vendo? Você não teve fé. Se você tivesse tido fé, ele não teria morrido. Só que eu sei a experiência que eu passei com o Senhor, entendeu? O que a minha filha passou, o que o meu genro passou, né? Que gerou toda essa situação, entendeu? Na minha particularidade, né? E eu vejo assim, a minha filha fala, né? Mãe, o Senhor permitiu toda essa situação na minha vida, que hoje, tanto é que ela pediu para o Senhor dar um outro bebê, porque ela falou assim, eu sinto o meu colo vazio, eu quero um bebê, né? 8 meses depois, ela engravidou, que ela não podia engravidar, e ela engravidou. E hoje a minha netinha está com 1 ano e 4 meses, né? Então, isso foi uma fé que ela teve tão forte, o marido dela foi tão forte, que o Senhor veio falar no meu coração, nós temos muitos pensamentos, né, em relação ao que a gente quer, mas agir por fé, como a irmã falou, é acreditar naquilo que a gente não está vendo. E o Senhor falou fortemente no meu coração, sabe? Vocês têm fé só quando acontece no visível. Eu quero que você tenha fé no invisível, certo? Porque você perder um filho parece que é o fim e é o começo de muitas coisas, de muitas coisas. Entendeu? Então, no caso do meu netinho, da sua filhinha, foi pro seio, foi nos braços do Senhor, né? Nós ficamos, certo? Mas a experiência que o Senhor deu nesse processo que Ele quis desenvolver essa fé em nós é que valeu a pena na nossa mudança que nós estamos tendo através de toda essa experiência. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Irmã Laide. Amém, amado. Senhor Jesus. Está dando para ouvir?
Mara, obrigada, viu, Mara, por essa palavra. Palavra de encorajamento. Senhor Jesus, realmente, como a irmã falou, né? Que acontece, Deus faz acontecer o extraordinário, como aconteceu ali na travessia do mar. Oh, Senhor Jesus, irmã ali, oh, Senhor Jesus, não tinha outro caminho. Não podia pender para trás, nem para o lado. Eles só tinham que marchar para frente. Senhor Jesus. E ali eles tiveram 3 coisas importantes, aliás, 4. A fé, o crer, o obedecer e o confiar. Senhor Jesus. Porque se eles não tivessem isso, eles não teriam marchado. Eles começavam a razoar. Não, não, que a gente vai morrer, a gente vai morrer. Mas não, naquele momento, eles colocou tudo ali, exercitou a fé. Jogou todas as cartas. Não tinha mais carta nenhuma para guardar na mão. Ele jogou todas as cartas. Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós criamos no Senhor. Somente nele. Senhor Jesus. E tendo a certeza que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Se a gente pedir, confiar e crendo, realmente o Senhor faz acontecer. Senhor Jesus, tanto nas pequeninas coisas, como nas coisas enormes, como o caso de Jonas, que foi impossível, né? 3 dias na barriga do peixe, e o peixe simplesmente devolver, só a graça mesmo, a graça e a misericórdia de Deus. É isso que o Senhor quer, meu irmão, que a gente confie nele. Mas a gente crê sem ver. Senhor Jesus. Senhor Jesus, mesmo que as coisas ao nosso derredor esteja tudo ao contrário, mas precisamos confiar que vai dar certo. Vai dar certo. Vai acontecer um milagre, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, irmã Mara, viu? Amém. Sueli. Ó, você me chama de Su. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que palavra rica, né? Devemos confiar, como a irmã Laide falou. A Mara, ela falou que ela não tinha dúvida que Jonas, ele poderia engolir um peixe enorme, eu também não tenho dúvida. Quando vem de Deus, eu não tenho dúvida. A gente precisa ter fé. E Deus, ele está tão perto de nós, e às vezes a gente grita tanto, achando que ele está distante, né? Você vê ali, quando Pedro, ele estava ali nas águas, ele chamou Jesus, e você vê que Jesus estava tão perto dele que estendeu simplesmente a mão para Pedro. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos ter fé. Eu sou prova viva disso, porque a gente passou por um momento muito difícil na nossa vida, que no momento pior que a gente estava, que a gente não tinha dinheiro nem para se alimentar, a gente já não tinha dinheiro mais para isso. E o Senhor nos trouxe para Portugal. Imagine só, irmãos, a gente não ter dinheiro para alimentação, e o Senhor nos trouxe para Portugal. O Senhor levantou situação assim das passagens, custou 12 mil reais. Imagine, irmãs, só Deus pode fazer isso, né? Então, a situação que a gente estava passando ali, eu cria sempre que aquela situação ia passar. Quando a gente crê na promessa que o Senhor nos fez, o Senhor fez uma promessa a cada um de nós. A promessa que o Senhor nos fez não foi nada aqui dessa terra. Então, tudo isso aqui nessa terra vai passar. E a promessa do Senhor vai se cumprir, porque foi o Senhor que prometeu. Então, nós precisamos crer na promessa do Senhor. Então, eu tomei posse da promessa que o Senhor me fez, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquela situação ali que a gente estava vivendo passou. E o Senhor nos transportou, né? O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos honrou. E hoje nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Então, eu sou uma testemunha viva disso aí. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmã Conceição. Amém. Eu vendo aqui, 2 Timóteo, fala toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Elias foi plenamente preparado para a boa obra, né? Que ele foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos, como a Mara falou, extraordinários, em nome do Senhor. Por meio das profecias dele, desceu fogo do céu, choveu, tornou a viver o filho de uma viúva, e entre outros feitos, né? Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Ó Senhor Jesus! Elias viveu no tempo do reinado de Acabe, e sua história está relacionada, né? Ele se manteve fiel ao Senhor, além da forma peculiar com que ele foi arrebatado, né? Esse arrebatamento dele foi uma referência contra a idolatria do rei, do deus Baal, em defesa do culto ao Deus de Israel, né? Ele simplesmente creu no Senhor e obedeceu. Que quando o Senhor mandou ele sair daquele lugar para ir para outro, né? E que ele seria alimentado por corvos, ele creu que o Senhor ia cumprir com a palavra dele. E ele obedeceu, né? A irmã citou que Deus realiza o extraordinário, citou vários exemplos de Êxodo 7:13, da mulher que creu que se apenas tocasse, todos nós conhecemos essa história, mas o que foi aquilo? Fé. Ela tinha certeza que se ela tocasse no Senhor, na vestimenta, ela ficaria curada. Ela não precisava que o Senhor dissesse que ia curá-la, ela creu que ia ser curada e realmente curou. Então, é simplesmente crer, né? A irmã também citou a história de Jonas, que todos nós também conhecemos. Então, uma das referências feitas ao profeta, quando Jesus subiu ao monte para orar e houve uma transfiguração com grande luz em sua face, e foram vistos pelos discípulos que estavam com ele, as figuras de Moisés e Elias. Ali foi visto, né? Que antes de ser arrebatado, deixou com Eliseu o seu manto, porque o Eliseu era quem ia sucedê-lo. E isso era o quê? Era fé, sabendo que o Senhor ia instituir outra pessoa para substituí-lo. Então, é mais uma vez a prova da fé. Irmãs, essa palavra, Mara, foi maravilhosa. Creu, obedeceu. Então, nós precisamos fazer isso, irmãs. Crer e obedecer. Que quando nós formos obedientes, o Senhor vai poder continuar trabalhando em nós. Amém. Amém, irmã Conceição. Cachoca. Amém. Espera aí que eu vou abrir a câmera. Amém. Jesus é o Senhor, né? Quando eu entrei, eu estava trabalhando, a mensagem já tinha começado, mas deu para eu pegar alguns pontos, né? O que eu mais toquei é essa questão, né, do crer. Quando você crê, você acredita. E quando você acredita, você confia. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes a nossa incredulidade, né, impede da bênção de Deus de chegar até nós e a gente desfrutar desse extraordinário que Deus quer para a nossa vida, né, que possamos cada dia, né, buscar mais esse Senhor, né, e crer nele, crer que nós não estamos só, crer que Ele está cuidando de nós, crer que Ele pode, ó Senhor Jesus, pode trabalhar mais em nossa vida, nos transformar, crer que Ele pode transformar e salvar a nossa família, né? Tudo é questão de você
crer e confiar. Aqui em Salmo fala assim: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse Deus, ele é lindo, ele é incrível, ele é maravilhoso. Então vamos viver o extraordinário, né, na nossa vida, crendo, acreditando e confiando nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Jesus é nosso Senhor. Amém, Cachoca. Irmã Lene, Edilene. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Quanto exemplo maravilhoso, Mara, de fé. Que coisa linda, né, a fé. E tem muitas passagens muito lindas da fé, né? Tem a passagem de Lázaro, né, que já estava morto, o Senhor ressuscitou. Tem de Ana, que era estéril. Muitos, muitos. Se eu for contar, eu não vou parar hoje de falar. Então, agir por fé é crer no invisível. Ele é maravilhoso. O que aos nossos olhos não é possível, para Deus tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Então, cada dia temos que crer nesse Deus extraordinário, que é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o eu sou, né? E tem um versículo que eu amo muito, só que eu procurei aqui onde está, eu lembro dele, mas não achei. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano, né? As bênçãos que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso aí é tremendo, esse versículo. Que é uma coisa que você nunca viu e nem ouviu, e nem penetrou no seu coração, só Deus para ter esse poder em nós, né? Então, Deus é tremendo, e ninguém explica a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é mistério. E vamos crer nesse Deus maravilhoso. Jó também, né? Às vezes a gente fala de fé, mas quando Deus tira tudo de nós, não precisa tirar tudo, não, basta tirar uma coisa para a gente começar a murmurar, porque somos humanos, né? O Senhor tirou tudo de Jó, mas Jó permaneceu ali, ó, crendo no Deus que ele servia. Tanto que a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Tanto que Jó passou. Então, nós não devemos abandonar o nosso Deus, ainda que seja na alegria ou na dor, temos que crer nesse Deus, que ele é um Deus do impossível, é um Deus que dá vida aos que já não têm mais vida. Ele é o Deus extraordinário. Aleluia, por esse Deus maravilhoso. Amém, irmãs? Deus é maravilhoso. Amém, Edilene. Sandra de Sobradinho. Amém, Jesus é o Senhor. Eu achei que quando fala aqui, ó, Reis, 1 Reis 15, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Queribe, nas imediações de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Então, olha só aqui, ele creu. Então, o que eu pude ver aqui nessa situação aqui? Diante do que o Senhor falou para nós precisamos crer no que o Senhor está falando para nós, né? Independentemente da situação, o Senhor quer isso de nós. Eu preciso estar falando isso para o Senhor todos os dias, né, Roseli? Porque, independentemente da situação, a gente precisa estar sempre ir diante do Senhor, porque aí o Senhor vai nos dar as coordenadas da gente fazer. E a gente precisa crer no que ele está falando, né? E aí, quando as irmãs foram compartilhando, eu falei, Senhor, eu tenho algumas experiências. Aí brotou no meu coração, que as irmãs estavam falando aí, que essa fé é porque Deus, ele age fora desse aspecto humano nosso, é fora da razão, literalmente é fora da razão, né? E aí eu lembrei de uma experiência que eu tive, que quando eu fui fazer um concurso, a qual eu passei, né, que eu trabalhei um bom tempo,
eu tinha terminado a prova, e aí eu fui pegar o gabarito. Aí veio aquela voz bem suave no meu coração, muda as questões. Eu falei assim, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Eu estou muito cansada, estou com enxaqueca terrível. Aí, de novo, peguei o gabarito e a prova, né? E fui passar as questões da prova para o gabarito. Aí veio aquela voz mais forte, muda as questões. Aí eu falei assim, Senhor, é você, né? Então tá certo, então. Então, Senhor, é o seguinte, eu vou lendo aqui, então, à medida que eu for lendo e eu tiver que mudar, o Senhor me fala onde que eu vou ter que mudar as questões. E assim eu fiz, e graças ao Senhor, eu trabalhei 29 anos na profissão que eu já aposentei, né? Então, eu ouvi o Senhor e eu criei. Não a primeira vez, mas a segunda vez, né? E o Senhor, Ele pode fazer. Aonde pode? Uma coisa que sai fora do anormal. Se eu já estava ali com a prova, eu já estava com o gabarito, eu já tinha lido a prova, já tinha lido tudo direitinho, feito as questões. Eu tinha que pegar a prova e já, tum, tum, tum. Mas o Senhor viu o quê? Que com certeza eu precisava de questões para passar na prova. Se eu tivesse feito do jeito que eu achava que estava tudo correto, tudo bonitinho, com certeza eu não tinha passado. Agora, isso não é fora isso não é fora do anormal? Não é algo extraordinário? Então, é que o Senhor quer, nessas experiências que cada um de nós vão compartilhar, eu vi também que o Senhor, Ele quer trazer à memória para cada um de nós aquilo que nos dá esperança. Cada uma de nós aqui, todas nós tivemos várias experiências. E essas experiências devem fortalecer cada vez mais a nossa vida. Por quê? Porque constantemente o Senhor vai estar falando com a gente precisa simplesmente crer e obedecer. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Sandrinha. Irmã Sandra de Maragogipe. Eu acho que a irmã saiu já. Irmã Sandra? Irmã Tá aqui. Simone, eu não vou compartilhar, porque quando eu comecei a ouvir, era 7h30 e já tinha passado a palavra. Pronto, entendeu? minha querida, pronto. Amém. Aí eu não vou conseguir compartilhar, mas eu estou ouvindo tudo, porque Amém. eu entrei atrasada. Tá certo, meu Viu? bem. Tá bom. Amém. Tânia. Amém. Amém. Crer, apenas crer. Realmente, né, se formos ficar analisando, né, essas passagens, não acreditaríamos, né? Graças a Deus que somos aquele pequenino rebanho que crê nas palavras de Deus, tomamos posse, né, e confiamos no Senhor. Elias, ele estava passando ali pelaquela situação, ele obedeceu o Senhor e ele creu, né, na promessa de Deus e obedeceu. Ele, independente das circunstâncias, e o Senhor se fez cumprir, né, aquilo que tinha falado para Elias. Ele alimentou Elias de dia, de noite, fortaleceu para dali em diante ele seguir e continuar o seu propósito. É o que o Senhor, ele vem nos falar para cada um de nós. Temos que crer, obedecer, nos fortalecer buscando a palavra, né, acreditando na promessa do Senhor e seguir para o propósito de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Irmã Anne. Amém, amada. Normalmente, quando esperamos do Senhor coisas grandiosas, a gente primeiro quer crer, para depois, quer receber, para depois crer, né? Mas a palavra do Senhor fala o contrário, né? Que nós devemos crer naquilo que não vemos, né? Porque o que vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, quando o Senhor promete algo, nós devemos crer, né? Outro versículo que eu também amo muito é Hebreus 11, que fala, né?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? Então, quem é a fé? A fé é o Senhor, a fé é o próprio Senhor. Nós não vimos o Senhor morrer numa cruz, mas nós... Seu microfone fechou, irmã Anne. Tem que abrir o microfone, irmã Anne. Fechou. Irmã Anne? Amém. Eu vou passar, então, para... Eu acho que ela não está me ouvindo. Ah, Ela está com voltou. problema na internet hoje. Amém, irmã Anne. Pode continuar. Nossa, Senhor Jesus. Então, aí eu estava nesse ponto, que a fé é o próprio Senhor, né? Então, nós não vimos o Senhor na cruz, mas nós cremos que o Senhor morreu por nós. Nós não vimos o universo ser criado por Deus, mas nós cremos que o universo realmente foi criado pelo Senhor, por Deus, né? Então, é como assim, você fala que você vai me dar um presente. Até o momento eu criei que você vai me dar o presente. Mas quando você me dá o presente, eu recebi. Então, aquilo se passou a ser real na minha vida. Passou a ser realidade para mim. Então, um dia, quando eu criei no Senhor, quando nós cremos no Senhor, o Senhor, ele passou a ser real em nossa vida. Então, a partir desse momento, tudo que é impossível e tudo que não existe, o Senhor, ele traz a existência, né? Porque a palavra diz assim. Então, ele é um Deus de milagres. Realmente, o Senhor é um Deus de milagres, porque o maior milagre foi ele vir e morar dentro de nós, né? Então, eu sou muito grata ao Senhor por essa palavra, né? Essa palavra veio, assim, foi muito edificante nessa noite, né? E aí, aquele outro versículo que fala, né, que quando nós pedimos ao Senhor, ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele, assim, ele é um Deus em abundância. Um Deus de milagre é um Deus de abundância. Ele não dá só aquilo que nós pedimos, né? Jesus é nosso Senhor. Amém. Irmã Roseli. Amém. Louvado seja o Senhor. Que palavra rica, né? Um relato de tantas coisas que o Senhor está comprovando o que Ele é para nós. Parece que Ele pegou todas as coisas que Ele quer fazer para nós e por nós, botou no cartório, registrou, que é a Bíblia, para que a gente cresça. E muitas vezes ainda temos um perverso coração de incredulidade. Mas Ele não deixa a gente nessa situação, não. Ele vem nos lembrar. Olha, a Mara não falou nem a metade das coisas que o Senhor registrou no cartório para que a gente cresça nele de todo o coração. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E a gente só vê a glória de Deus se crer. Se não crer, nós não vemos nada. E como a Anne falou, o milagre que ele fez vindo à Terra nos salvar, ainda tem um Anne, que o Senhor está nos reunindo na igreja para esperar a volta dele. Mais da metade do universo não crê. Mas esse povinho aqui crê que o Senhor vai voltar e vai nos levar para o seu reino e glória. Então, o Senhor realmente é fabuloso. Mesmo que todas as histórias se invertessem, nós ainda iríamos crer, porque quem falou é fiel. É muito fiel. Oh, Senhor Jesus, todas nós temos relatos de algum milagre na nossa vida. Amém. Coisas extraordinárias. Sim. Eu tinha um bebê de 7 meses que deu infecção no rim, o rim dele paralisou, não urinava.
E ele ficou internado em coma no hospital vários dias. Aí um dia eu estava grávida, e um dia eu falei para o Senhor, Senhor, cura ele até o sol aparecer, já estou cansada de ficar aqui, cura ele. Aí, no dia seguinte, não aconteceu nada. E eles já queriam desligar os aparelhos porque não tinham mais esperança. Mas nesse dia eles também não desligaram os aparelhos. E eu falei, Senhor, você não ouviu a minha oração? Só que eu tinha esquecido um detalhe. Eu disse até o sol aparecer. E não tinha sol. Estava tudo nublado. Olha como a gente é burrinha. A gente ainda bota condição para o milagre acontecer. E o Senhor prova que não é desse jeito. É apenas crer. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu sentada lá na beira do bercinho, eu vi a primeira urinazinha descendo para o vidro. Olhei de novo a segunda, a terceira, a quarta. Olhei pela janela, tudo vermelhinho para o sol nascer. Esse Senhor é simplesmente estupendo, maravilhoso. E essas experiências firmam a nossa fé, firmam os nossos passos e aumenta a nossa confiança. Porque ele não muda, ele é o mesmo. A Sandra contando essa história da prova, do concurso, eu virei para ela e falei assim, de vez em quando tu quer entrar na caverna, né, Sandra? Dá vontade de te bater. Com a experiência rica dessa, do Senhor mostrar as questões da prova, é muito, muito Deus para pouca fé. Mas Ele está nos treinando. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmã Roseli. Ó Senhor Jesus, que experiência maravilhosa, viu? Amém. Ó Senhor Jesus. Irmã Navegantes. Amém, irmã. Jesus é o nosso Senhor. Que privilégio, irmã, né? Participar de um momento tão maravilhoso como esse, abençoado. Graças ao Senhor, né? Porque cremos nesse Deus maravilhoso. E como diz aqui em Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Irmã, se a gente fosse assim, se tivesse tempo para a gente relatar os milagres, as maravilhas que Deus fez na vida de cada uma de nós, seria muito maravilhoso, porque cada uma de nós realmente tem algo. Eu vou contar bem rapidinho uma coisa que aconteceu comigo, irmã. Eu cuidava da minha mãe, que fez agora 6 meses que ela morreu, e eu caí e quebrei meu pé. E fui fazer engessou e tudo, e o médico disse, você não pode colocar o seu pé no chão. Só, irmã, que eu não tinha quem cuidar da minha mãe, e quem cuidava era eu. Durante o dia, minha filha ainda ficava, mas ela trabalhava o dia todo, quando ela chegava, me ajudava e tudo, mas ela tinha que dormir, porque no outro dia ela cuida de criança, que ela trabalha como professora. Então, quando eu ia levantar minha mãe, eu tinha que botar meu pé no chão, porque não tinha como ser diferente. Irmã, então meu pé ficou inchado e tudo, teve que tirei o gesso e tudo, e nada, e disse, tinha que ir engessar novamente. Irmãs, eu lembro demais, de noite aqui em casa, eu olhei assim para o meu pé todo inchado e disse, Senhor, meu pé está inchado, o senhor sabe. Então, o médico disse que eu tenho que engessar novamente. Mas se eu engessar, eu vou ficar de novo botando meu pé no chão, porque eu não tenho quem cuide da minha mãe. Então, Senhor, cuide e me cure. Irmã, não engessei o pé, e até hoje o pé ficou bom. Não precisou engessar, não precisou nada, e eu continuei cuidando da minha mãe, botando meu pé no chão, e está hoje, até hoje, irmã. Então, isso é um milagre, é uma coisa pequena, não é? Mas eu estava com o pé quebrado, eu precisava engessar, mas eu tinha a minha mãe para cuidar e eu não tinha com quem deixar, era para cuidar, não tinha. Então, eu olhei e disse, Senhor, está aqui.
e ele curou, irmã. Graças ao Senhor. Até hoje, nunca mais precisou me engessar a perna nem nada. E cuidei da minha mãe até o fim, graças ao Senhor. Então, nós temos esse Deus maravilhoso. Irmã, é só crer e entregar. É porque a gente tem uma mania de pedir e ficar querendo ajudar a Deus, fica puxando, sabe? Querendo ajudar. Mas graças ao Senhor que Ele nos reuniu e, assim, como eu disse, né, é um privilégio estar hoje aqui participando desse momento. Como eu agradeço a Deus por Ele ter providenciado esse momento para mim. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmã Maria José. Está fechado o seu áudio. Amém. Eu, Zéza? Sim. Amém, irmãs. Eu agradeço, Senhor, por esse momento, por tanta palavra rica que foi falado pela Mara, pelas irmãs. E, assim, essa última irmã que falou, ela falou, foi um milagre a respeito do pé. Aí ela falou, foi um milagre pequeno? Foi. Eu quero dizer para a irmã, não existe milagre pequeno, existe milagre. Porque Deus, Ele é, assim, tremendo. Eu costumo, nas minhas orações, pedir, agradecer ao Senhor pelos livramentos e pelas bênçãos que até meus olhos não viram. Porque a cada dia que eu levanto é um milagre da vida. Eu levanto porque Deus é bom, porque Deus me permitiu ainda ter uma chance, ainda ter um dia para mim agradecer e louvar o Senhor. Eu tenho muitas experiências muito boas com o Senhor, passei por muitas situações difíceis e, assim, uma das situações foi muito cruel, mas minha fé falhava em muitos momentos, mas tinha momentos que eu ia com tanta fé, com tanta força e pedia para o Senhor, e o Senhor foi tão maravilhoso. Só que nós pedimos ao Senhor as coisas, né? Senhor, faz isso para mim, Senhor, como a Rosinha falou. Mas a gente ainda dá uma condição, ainda quer o tempo, mas o tempo é de Deus. Ele faz, mas ele faz no tempo dele, na hora e de acordo com a vontade dele. Então, assim, hoje foi uma palavra riquíssima. Crer e apenas crer. Não é crer impondo, né? Impondo para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso até, ou desse jeito. Não, é só crer mesmo. Crer e colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele é maravilhoso. Eu não vou contar experiências, que é muito longo e o tempo é pouco, mas o Senhor sabe o quanto eu sou grata por tudo que Ele fez por mim. E eu quero crer todos os dias da minha vida, crer e apenas crer no Senhor. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E foi um prazer participar dessa reunião com irmãs que eu nunca tinha visto. Mas saiba que quando eu oro por todas as localidades, e que aonde houver um que invoque o nome do Senhor, eu peço a bênção para esse lugar que é a igreja. Amém? Amém, amadas. Amém, minha querida. Irmã Ana Maria. Liga o áudio. Não, tá. Seu microfone ainda está fechado. Clica aí, ó. Pronto. Pode falar. Amém. É porque eu sou deficiente e o meu leitor de tela está travando, eu sou deficiente visual. Amém, minha querida. Mas eu sou da igreja em Serra, Espírito Santo. Eu entrei um pouco atrasada, mas eu ouvi o compartilhar de cada irmã. E
E a gente, cada dia, como a irmã última falou, né, a Maria José, que cada dia vive um milagre, né? Em 2012, o médico falou assim que eu tinha só mais 3 anos para ainda um pouco, porque eu estava perdendo 13% ao ano de visão. Aí eu cheguei lá na instância e levei todos os exames para lá e pedi os irmãos para orar, né? E aí os irmãos oraram. E aí eu tenho 5% de visão do olho direito e estendeu, graças ao Senhor. Então, eu me viro bem, eu não posso, eu não defino muita coisa, porque os livros, se tivesse um livro mais ampliado, daria ainda para eu ler, porque eu, por aproximação e com leitor de tela, eu leio, mas eu acompanho o Alimento Diário, graças a Deus tem áudio, que também foi um milagre que eu orei, né, para o Senhor. Então, assim, são inúmeros, em tudo Deus é tremendo, né? Quando a gente abre o olho amanhã, a gente já vê o extraordinário acontecendo, né? Eu acordar viva, cheio da misericórdia do Senhor, né? Conta para poder convidar as pessoas, perguntar às pessoas se eu posso orar por elas, praticar a palavra profética. Então, isso é um milagre. Obrigada, irmãs. E obrigada, irmã Giovana, por ter me convidado para participar. Amém, minha querida. Rosa Malha. Senhor Jesus, amém. Quanta riqueza, ó Senhor Jesus, quanto testemunho. Esse testemunho da irmã Roseli me emociona. É a segunda vez que eu ouço ela falar, sabe? O coração fica assim, apertado, mas de regozijo. Louvado seja o Senhor. Crê, apenas crê. Que título bonito, né, irmãs? Aí eu botei assim, nós cremos? Sim, nós cremos. Mas por que nós cremos? Nós cremos porque nós temos fé, né? Graças a Deus, porque quem não tem fé, não crê, não é isso? Então, essa fé, aí eu botei aqui, e de onde provém essa fé? A nossa fé provém do próprio Deus, né? Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, irmãs, que eu achei muito linda, onde o irmão falou que nós não temos fé, que a fé que nós temos, ela é acrescentada, né? Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse que essa fé vem assim, ó, nessas situações. É a gente lendo a palavra, é a gente estando nas comunhões, é a gente orando, entendeu? Então, essa fé, ela é acrescentada dessa maneira, porque nós nascemos sem fé. Então, aprendemos a ter fé assim, ouvindo a palavra de Deus. Eu achei muito rica. Então, crer e fé são irmãs gêmeas. Sem fé, a gente não crê. Se a gente não crê, é porque a gente não tem fé. Então, louvado seja o Senhor, né? A irmã, ela tocou em pontos maravilhosos aí em relação a crer, sobre a questão de Elias. Eu também acho aquela passagem linda, maravilhosa. Eu posso toda vez que eu leio aquela passagem, eu fico assim, visualizando a situação, Elias sentado, olhando para aquele povo de Baal, e ainda, tipo, tirando um sarrinho, porque o povo de Baal estava crendo em um Deus que não existia, né? E ele tinha certeza no Deus que ele cria. Então, é maravilhoso demais. Ela tocou também na questão da mulher, e tem outra passagem na Bíblia, mas que eu acho linda, que é os ossos, o vale de ossos secos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Senhor Jesus. Aí, como é que se crê numa coisa dessa? É coisa de doido. Sim, é coisa de doido, e nós somos loucas. Mas nós somos loucas por Cristo. A Bíblia diz que Deus, ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias desse mundo. Então, nós somos essas, que graças a Deus somos loucas, mas loucas pelo Senhor. Louvado seja Deus. Agora, sim, na mensagem que eu ouvi, o irmão falava assim, que como a gente crê? Como a gente crê?
Ele, na verdade, ele tocou na questão da incredulidade, né? Então, a incredulidade é o contrário de crer. Aí, ele disse que para a gente crer, a gente precisa pedir ao Senhor um coração simples. Porque um coração simples, ele não duvida. Um coração simples, ele crê em tudo. E aí, eu me lembrei daquela passagem, irmãs, das crianças, onde o Senhor Jesus disse que deixai vir a ele todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. Existe uma pessoinha que acredita mais nas coisas do que uma criança. Uma criança acredita em qualquer coisa que o pai ou a mãe diz. Por quê? Porque ele tem um coração simples. Coração simples, ele crê. Coração simples, ele não duvida. Então, a melhor maneira de a gente crer é termos um coração simples. E o crer é que nem a fé. A gente vai praticando e vai acontecendo. Essa é a minha porção. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Irmã Lúcia Barbosa. Obrigada, boa noite. Eu gostaria de fazer uma deferência especial à nossa amada, querida Ana Maria de Serra. Aninha, seja bem-vinda. Saudades de você. Beijo no teu coração. Irmãs, aqui tem versículos que eu gosto, me emocionei vendo a Aninha, que diz assim, Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Depois, lá no 7a, diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Irmãs, eu quero compartilhar bem rapidinho, só quero dizer que eu quero agradecer a Marinha por essa palavra, foi muito bom aqui estar ouvindo essa dádiva dos céus, que foi maravilhoso, e dizer que eu sou o maior milagre que está aqui nesta hora e neste momento, porque o Senhor é esse Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Se estou aqui, é porque Ele achou graça em mim. Se estou aqui, irmã, porque é um milagre. Realmente, de onde eu vim, é um milagre. E eu quero que o Senhor me dê esta graça de crer, ainda que eu não esteja vendo aquilo que Ele tem para mim, eu quero visualizar, porque quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. Muito obrigada. Jesus é o Senhor. Aninha, um beijo. Tchau. Amém, minha querida. Irmã Leia, vai compartilhar, minha flor? Sim. Irmãs, Mara, muito obrigada pela palavra, uma palavra assim encorajadora e de muita luz para a gente. Olha, eu não vou compartilhar tudo que você falou, porque vai estender muito. Eu ganhei muito na live que você disse, mas eu até escrevi aqui, porque minha memória não é boa. Eu simplesmente, você falou ali a passagem de Moisés, né? Moisés, ele creu e obedeceu. Ele não questionou, ele perguntou, Moisés perguntou, e o Senhor, e aí? O que vou fazer? E o Senhor respondeu, ponha o cajado. E o mar se abriu. Gente, isso é uma fé muito grande, porque ele não só creu, mas ele obedeceu. E aí, Senhor? Quando o Senhor fala para nós assim, e aí, Lélia? Eu tenho que crer, né? Irmãs, eu sou grata ao Senhor, porque ultimamente, eu estando aqui junto com as irmãs, eu estou aprendendo muito, porque semana passada aconteceu um milagre. Foi um milagre assim que eu não imaginava que ia acontecer. Vou falar bem rapidinho, irmã, não vou nem contar tudo. A minha filha foi demitida.
E o emprego está tão difícil, então algumas irmãs começaram a orar, eu pedi socorro, e a gente começou a orar, né? E aí aconteceu uma coisa, ela não tinha assinado, ela assinou. Aí uma irmã falou assim, a bênção não está completa, o Senhor vai completar a bênção. E eu orando, Senhor, ela tem 3 filhos, não pode ficar desempregada, meu Deus, e fiquei orando, ele no chão, né? E mesmo com o pezinho torto aqui, mas o joelho dobrado. Aí, quando foi na segunda-feira, eu falei assim para ela, olha, eu acho que você não vai para a Bahia comigo, porque não é ponto favorativo em todos os lugares, então deixa para você ir no feriado de 15 de novembro. Eu estou desempregada, eu vou a hora que eu quiser. E no meu consciente, você não está desempregada, você vai voltar a trabalhar. E, de repente, no meio dia, o laboratório ligou para ela, readmitindo. Você pode vir começar a trabalhar amanhã. Porque eles viram que ia perdê-la, né? Eles viram que ia perder. Ela ia ser demitida por justa causa, não tinha direito a nada. E o Senhor recontratou. Gente, para mim isso é um milagre. Foi o maior milagre dos últimos tempos. Apesar de todos os milagres que o Senhor tem me mostrado, mas esse é o mais recente, é o que eu estou contando. Jesus é o nosso Senhor. Obrigada, Amém, irmãs. amém. Ô, Aninha, prazer em te ver, viu? Fiquei muito feliz. Amém. Irmã Iraci. Amém, glória a Amém. Deus. Oh, Jesus. Palavra muito rica, né? Edificante quando fala a palavra crer. Crer é fé, crer é obediência. Né? Eu estava ali metendo a palavra e comecei a ver de Noé, que creu na palavra de Deus e fez a arca, né? Obedeceu a palavra do Senhor. Creu na palavra, obedeceu e Deus fez um grande milagre, que foi dos animais e proteger a família dele. Veio também, eu lembro também de Abraão com Isaac, né? Que Deus falou do seu filho, seu único filho, e ele criou na palavra, obedeceu a palavra e Deus fez o milagre. Como a irmã falou também de Moisés, né? Criou na palavra e se abriu o mar vermelho. Então, a palavra crer significa obediência. Totalmente. Confiar e depender totalmente do Senhor, para que possa ser vitorioso, para que alcance a bênção, para que aumente a fé, para que sirvamos ao Deus com alegria. Então, a crer é uma palavra que fala muito forte na nossa vida. É viver testemunho, né? É viver momentos difíceis e crer que vai transformar em bênção. Hoje mesmo eu vi alguém falar assim para mim, eu disse, poxa, você vai dar tempo de chegar lá e fazer tudo que eu tenho que fazer. O rapaz disse, creia e confia que Deus vai te ajudar e você vai fazer tudo que você precisa fazer. E eu fui e fiz tudo que precisa fazer e deu certo. Então, creia isso. É o firme fundamento das coisas que esperamos, que vai acontecer, ter a certeza e vai acontecer. É nunca desanimar. Nunca, mesmo as circunstâncias, os problemas que acontecer, mas nunca desanimar. Acreditar e confiar que verdadeiramente Deus vai estar no controle de todas as coisas. Isso é crer. Amém, minha amada? Amém, minha querida. Amém. Carla. Carla de Sobradinho? Sim, você mesma. Amém, irmãs. Que delícia de palavra, né? Eu estou aqui, estou no trabalho, estou ouvindo, já fui para lá, já fui para cá, mas não tiro o celular do ouvido para poder não perder uma vírgula. Que delícia a gente ouvir a palavra do Senhor. Eu estava aqui considerando, né? Puxa vida, tem tantas coisas para serem ditas com respeito a essa experiência de crer, porque o Senhor, Ele nos dá todas as oportunidades para que nós sejamos aprovados, né? E a necessidade do coração de Deus é só uma, é que a gente creia. Por isso que Ele nos dá todas as oportunidades.
Isso está no coração de Deus. Deus quer que nós creiamos. Não é à toa que Ele nos dá tantas experiências e tantas oportunidades, porque isso mostra a autoridade dele na terra. Isso prova para Satanás que o Satanás já sabe que ele é Deus, mas envergonha o inimigo, né? Então, quando a gente prova dessa realidade e traz isso para o nosso viver, através das nossas experiências, por meio de crer, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É você substantificar a pessoa de Deus na sua experiência, no seu interior, no seu coração. Como isso é maravilhoso. E assim, eu toquei muito também na questão da Lúcia, que ela compartilhou que o maior milagre nós estamos aqui. Isso, eu falo, Senhor, eu já compartilhei com várias irmãs que eu deixei de reunir por um tempo, mas antes de eu parar de reunir, eu fiz uma oração para o Senhor e por isso eu estou aqui hoje. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, se eu deixar de reunir, o Senhor levante um exército para orar por mim. E não foram 2 dias, foram 10 anos, um exército orando por mim. E o Senhor não se esqueceu de mim. Por quê, irmãs? Eu criei naquela época atrás que o Senhor era comigo e Ele não ia me abandonar. Eu falei, mesmo que eu ainda, Senhor, venha perecer no meio do caminho, Senhor, não me abandone jamais. E eu sou o maior milagre, maior que você, viu, Lúcia? Maior do que você, sabe por quê? Porque eu sou o pior dos pecadores. Porque em mim habita esse Deus que me ressuscitou, que me tirou das trevas, que me faz todos os dias crer na palavra dele. Irmãs, quer milagre maior do que esse? Senhor Jesus, com esse perverso coração que tenta nos corromper todos os dias. Esse perverso coração, nós temos um perverso coração, e o Senhor é o maior milagre em nós. Senhor Jesus, é pena que nós lutamos contra o tempo aqui nessa terra, porque poderíamos passar a noite inteira aqui falando do crer e ainda ia ser pouco. Porque o crer é a coisa mais fantástica que poderia ter acontecido na nossa vida. E Ele é Deus. E disse, crê somente. Tem que frase mais doce do que essa? Crê somente. Eu vou contar só uma experiência que eu tive esses dias, que eu poderia ter duvidado, mas o Senhor me deu o espírito de crer. Eu estava deitada, fui dormir, eu contei para a Mari e para algumas irmãs já. Fui deitar e pensei, vou botar o despertador. Uma coisa tão simples, mas tão singela. Eu falei, não, Senhor, não vou colocar o despertador, não. Eu vou deixar o Senhor me chamar e o Senhor vai me acordar a hora que o Senhor quiser. E assim eu fiz, eu adormeci. Mas pouco tempo depois eu ouvi um pássaro que se chama mutum. Ele mora numa chácara e o pássaro estava lá debaixo da minha janela. Pi, pi, pi. Eu ouvi aquilo e eu dei uma risada comigo mesmo, no meu interior. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou o mutum aqui me chamar, Senhor. Dei rindo, né? Já rindo com o Senhor, porque eu achei muito bonitinho. E o Senhor falou assim, sim, ore pela Andréia. Irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, que Ele quer que nós creiamos também nas coisas simples que Ele está falando no nosso coração. Posso orar por você? Oh, Senhor Jesus, essa frase é maravilhosa. Nós precisamos crer, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus abençoe. Muito obrigada, irmãs, pelo convite, por ter me chamado. Eu creio. Deus está nisso. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Tem um versículo que me chama muito a atenção, que é Daniel capítulo 3. O versículo em si é o versículo 17. Mas todo esse contexto fala sobre os 3 amigos de Daniel, que não se curvam diante ali da grande estátua que Nabucodonosor mandou fazer, né, para o povo adorar. E aí Nabucodonosor, quando viu que ele não se curvaram, foi lá,
procurar saber, perguntou se eles não tinham medo de morrer, se eles não se curvassem, eles iam morrer. E esse versículo, ele sempre mexe comigo, né? Eu vou ler a partir do 16, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Por que esse versículo me chama a atenção? Eu vim lembrar dele quando a irmã Elza compartilhou. Porque a irmã Elza, ela falou o seguinte, eu até anotei o que ela falou aqui, que ela falou assim: temos fé naquilo que nos favorece. E quando ela falou isso, parece que ela falou para dentro de mim, bem lá dentro de mim, quando ela falou isso. Temos fé naquilo que nos favorece. E eu comecei a lembrar de algumas vezes que eu orei e que o Senhor fez. E de algumas vezes que eu orei e que o Senhor não fez. Porque nem sempre o Senhor faz quando oramos. E a gente fica sem entender, porque eu fiquei muitas vezes sem entender. Poxa, Senhor, eu até jejuei e o Senhor não fez. A gente até acha, eu vou falar de uma maneira pessoal no meu caso, muitas vezes eu achei que Deus nem deu ouvidos ao que eu tinha pedido, ao que eu tinha orado. E aí, um certo dia, eu fazendo a minha leitura, né, da Bíblia, eu me deparei com Daniel 3, 16, 17 e 18. E quando ele fala assim, se o Senhor quiser, se ele quiser nos livrar, vocês vão saber que ele é o nosso Deus. Mas se ele não quiser, ainda assim, eu não vou me curvar. Eu tenho fé que Deus vai fazer, mas se Deus não fizer, não vai abalar minha fé. Foi o que eu ganhei nessa noite. Mara trouxe vários exemplos de milagres, e ela começou falando que Deus realiza o extraordinário, o sobrenatural, o milagre. E quando a irmã Lúcia falou que ela era o milagre, o maior milagre, eu falei daqui, Senhor, eu também quero ser o seu milagre. Eu quero ser, Senhor, o que o Senhor tem de mais extraordinário. Não para a minha grandeza, mas é para o Senhor me exibir para o seu inimigo e dizer, você não queria danificar? Olha só o que eu fiz. Por causa da fé, que nenhum de nós, irmãs, nenhuma de nós consegue, acho que foi Lene que falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A gente nunca vai imaginar, a gente tenta imaginar o que é que o Senhor tem reservado para aqueles que ele ama. A gente imagina, mas a nossa mente é cartesiana, é terrenal. A gente só vai até um ponto. O extraordinário de Deus, nós precisamos crer, porque a gente não consegue imaginar na nossa mente. Então, assim, todos nós temos pedidos, todas nós oramos ao Senhor, sempre pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, mas que não sejamos esses que só têm fé naquilo que favorece. Quando Deus responde, a nossa fé aumenta e nós ficamos alegres. E quando Deus não responde, achamos que ele não nos ouviu. Mas os ouvidos do Senhor não estão tapados. Quando Deus não responde à nossa maneira, não significa que ele não respondeu. Significa que ele nos ama de uma maneira tão grande que ele não vai nos dar aquilo que vai nos prejudicar. Porque ele conhece o futuro, ele é o Senhor do tempo, e nós não conhecemos. Então, se o Senhor não quiser nos livrar, se ele não quiser, você fique sabendo que a nossa fé, ela vai continuar inabalável. Aleluia. Amadas, eu vou pedir perdão para as irmãs que não vão poder compartilhar, porque não temos mais tempo. Eu vou agora pedir à irmã Maria José para fazer a oração final por essa reunião, tá bom? Seu microfone está fechado, irmã Maria José. A gente não está te ouvindo. Abre o microfone. Perdão, amadas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nesta noite eu quero começar te agradecendo, Senhor, por tantas palavras, por tantos compartilhares, por tudo que foi dito.
Quero agradecer por todo o milagre que o Senhor fez em todas nós, nas nossas vidas. Agradecer, Senhor, por esse momento, essa grande reunião em Teu nome, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor está dando para cada uma de nós, que nós estando mesmo uma longe da outra, uma num país, outra em outro, no estado, mas nós estamos juntas, unidas em Ti, Senhor. E queremos Te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, mesmo que nós ainda queremos alguma coisa que não foi feito, mas o Senhor é que sabe de tudo o que necessitamos e tudo o que precisamos nessa vida. Por isso, Senhor Jesus, cumpra em nós o Teu propósito e nos dê um coração de gratidão a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Cada uma Queremos trazer seja à memória abençoada, em tudo nome que de pode Jesus. nos dar esperança. Amém. Queremos trazer à memória tudo que pode nos dar esperança. Ser Amém. vencedoras no Senhor. Eu creio. Amém. Eu creio. Amém. Amém. Eu Amém. vou Amém, encerrar Ana. a gravação